Eu sou Valbiraci, mestre da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer principalmente aqueles que estiveram conosco durante todo esse semestre, onde nós estávamos falando sobre as séries das parábolas de Jesus. Eu quero agradecer você que compartilhou, você que deixou seu joinha, você que interagiu conosco durante todo esse período. Mas também quero agradecer a você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Vou pedir para você se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu joinha, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que nosso assunto é bastante relevante e vai comunicar toda vez que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. E eu quero lhe dizer que nós temos uma série, né? E hoje faz sucesso maratona essa série, né? As parábolas de Jesus. Amém? Vamos começar a nossa aula? Nós vamos estar falando hoje sobre a ovelha perdida, buscar o que se perdeu. O nosso texto áureo, ele está em Lucas 15, 4. Né? Mas vamos ler também até o 7, ok? Para a gente dar um complemento sobre essa parábola. Diz assim: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não a deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que encontre? E assim que encontra, o coloca sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Amém? Vamos lá, vamos explicando a parábola. O contexto dessa parábola: Jesus se reuniam com pecadores, cobradores de impostos, pessoas de má fama. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam por isso e murmuravam dizendo: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Jesus, ouvindo isso, lhe propôs essa parábola da ovelha perdida. Amém? Alguns fariseus ficaram muito escandalizados com Jesus, porque ele estava sempre rodeado de pessoas, né, conhecidas a sua vida de pecado. Você pode ver aí em Lucas, logo no início, no primeiro, Lucas 15, de 1 a 2, né, que é onde ele vai estar relatando essa passagem. No Evangelho de Lucas, esse contexto dessa parábola da ovelha perdida, ela mostra que Jesus havia sido cercado por pessoas desse nível, e também cercado por publicanos e pecadores que se reuniam em torno dele. Porém, os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. Os judeus daquela época consideravam os publicanos como traidores. Por quê? Porque eles extorquiam o seu próprio irmão. Já os chamados pecadores, eles eram pessoas de toda forma marginalizadas por esses fariseus e mestres da lei. Por quê? Porque geralmente eles não cumpriam aquilo que os rabinos daquela época professavam, né? Então eles tinham uma má conduta, viviam conforme essa forma de costume daquela época, né? Que manter íntegro, sem roubar, sem negociar além do que o limite. Então essas pessoas era muito marginalizado. Entretanto, Jesus frequentemente se reunia com esses pecadores, porque essas pessoas acompanhavam Jesus por isso, assim, sempre buscando alguma coisa de Jesus, né, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, de recuperação. Então, eles estavam sempre buscando alguma coisa de Jesus. Em Lucas,
né, 5:27, ele vai dizer que também se assentava à mesa com eles. Jesus sempre esteve junto com ele. Jesus até escolheu, sabe quem? Mateus, um coletor de impostos, para ser um dos seus 12. Tais coisas faziam, né, os fariseus e os escribas, e se escandalizavam por isso, né, até murmurar. Eles não conseguiam enxergar o verdadeiro propósito do papel do Filho de Deus, pois ele veio ao mundo, né, a saber, buscar e salvar o perdido. Então, com o intuito de expor o comportamento reprovável e injusto dos religiosos, ao mesmo tempo, mais uma vez, lhe oferecer a oportunidade de se converter. Jesus sempre deu a oportunidade, tanto os fariseus como os pecadores, de se converter e voltar para Deus. E de uma forma que Jesus até contou várias parábolas a respeito de recuperação. Você pode ver a ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, né? Então, Jesus está sempre falando sobre perdidos, né? Está sempre falando resgatar o que havia se perdido. Amém? E para explicar a sua atitude, Jesus contou as parábolas, principalmente essa primeira parábola. Um homem com 100 ovelhas viu que havia uma se perdido. Então ele deixou as 99 no campo para procurar essa ovelha perdida. Quando a encontrou, ficou muito feliz, colocou a ovelha sobre os ombros e voltou para casa. E ao voltar, ele chamou todos os vizinhos e convidou a celebrar com ele esse fato de ter encontrado. Esse é o papel que Jesus fez. Ele vai buscar o que está perdido e se alegra quando encontra. É aquele que se converte. Jesus contava essa parábola para explicar qual é a verdadeira importância, de uma maneira que todos, né, podem e dependem de ser resgatados. Ele contou essa parábola da ovelha perdida para mostrar o quanto Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E ele, assim, aceita aquele que pecou, né? Se arrependeu e voltou para o seio do Pai. Assim, Jesus é esse que busca esses pecadores. É por isso que Jesus está falando. Amém? E essa foi a atitude de Jesus, né? Jesus, ele se coloca como o bom pastor. Ele é esse pastor que vai em busca do que está perdido. Amém? Vamos lá para a próxima lições da parábola. Primeiro, Deus não desiste do seu povo. Desde o início da criação, Deus, né, tem buscado resgatar o seu povo. Foi assim com Adão, foi assim com Noé. Então, ele está sempre buscando. Foi assim, depois do pecado, depois da rebelião do povo, ele acabou uma parte da criação dele, deu a oportunidade da família de Noé, e depois ainda houve pecados, aí ele passa a enviar reis, profetas, e tentando resgatar, até que resolve enviar Jesus, né? E a parábola da ovelha perdida mostra o quanto Deus ama o seu povo, né? O quanto ele nos quer, o quanto ele mesmo, né? Mesmo nós estando desviados, ele sai à nossa procura, nossa busca. Assim é o caminho, assim é a vontade de Deus. Ele está sempre querendo resgatar o que está perdido. Amém? E a ovelha perdida? Jesus disse que ele é um bom pastor, né? Em João 10:11 ele diz: nós somos essas ovelhas, mas quando pecamos, né, nos afastamos de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus e ficamos perdidos como ovelhas, né? Como mostra essa parábola. E qual é essa característica da ovelha? A ovelha perdida. A ovelha não foi perdida, né? Às vezes a gente fala sobre a ovelha perdida, mas ela não foi perdida. Ela se desgarrou do grupo ou do rebanho. Ela foi atraída por novos horizontes, novas pastagens, novas aventuras.
e afastou-se do convívio do rebanho. Certamente não notaram o risco de cair em abismo, de ser pego por um predador, né? E esse é o risco que nós corremos quando nós nos desgarramos ou nos afastamos da presença do Senhor. Mas qual é a característica de uma ovelha? Vamos falar agora de uma ovelha animal, né? As ovelhas, elas são míopes e só enxergam até 8 metros de distância. Além disso, sua visão não alcança, fica turva, ela não tem a percepção. E quando ela se distrai e o rebanho se afasta, se for mais do que 8 metros, ela já não tem mais noção de espaço, ela não encontra o rebanho para voltar. E aí se coloca sozinha. A característica da ovelha fêmea, ela é mansa, é geralmente dócil, muito tranquila, muito fácil de ser apanhada pelo predador. E os machos, né, as ovelhas machos, como bode, cabrito, né, seja qual for a classificação, eles são muito inquietos. Quando eles se sentem sozinhos, eles ficam inquietos, eles se debatem muito, e quando se sentem ameaça, eles dão marradas, cabeçadas contra qualquer condição que ele se acha perdido. E essa condição é muito interessante porque é fácil, uma presa fácil para o predador, porque ele está sempre se movimentando, uma presa fácil para o predador. Então, pensa bem agora, trazendo para o nosso convívio, como é que a gente se age quando nós estamos perdidos? Não é a mesma coisa de ovelha? Jesus sabe, né? Nos compara com ovelhas, nós somos essas ovelhas. Porém, Jesus é o bom pastor. A imagem dessa parábola do bom pastor coloca assim, o pastor coloca a ovelha sobre os ombros, pois ele é amplamente incorporada por uma representação dessa figura do bom pastor. E, consequentemente, amplamente essa parábola aparece em muitas imagens por aí, dando a sensação dessa condição de um bom pastor. Jesus é esse bom pastor. E ao invés, ele está sempre nos buscando, né, para si mesmo e também para levar para o reino de seu Pai, né, nosso Deus. Proteger a ovelha é papel do pastor, né? Ele protege do sol, da chuva, do vento. Ele separa as ovelhas que estão doentes, aquelas ovelhas que estão machucadas, aquelas ovelhas que são inquietas. Então ele está sempre trazendo uma condição favorável para o seu rebanho. O rebanho, nós somos o rebanho de Jesus. Por isso Jesus sai ao encontro para salvar. Ele é o bom pastor, ele é que nos traz salvação. Amém? A alegria do encontro. Nós falamos aí que o homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99, mas ele se alegrou muito mais com essa uma ovelha. O reino dos céus também é assim. Ele faz festa quando um pecador se arrepende. Jesus disse, né, que no céu também há festa. Então, esse é o papel, é a alegria. O céu se comove, festeja quando tem um pecador que se arrepende e volta para a casa do Pai. Amém? Vamos lá para a nossa aplicação pessoal. A nossa aplicação pessoal é: encontrar uma ovelha perdida gera uma alegria enorme. O coração egoísta deseja que todas as atenções sejam voltadas para si mesmo. Mas aqueles que enxergam a dor dos outros e se alegram pela recuperação de alguém que parecia até irrecuperável. Assim foi, né, os amigos e vizinhos do homem que recuperou a sua ovelha. Não existe um espaço para egoísmo, apenas para festejar. Amém? Eu quero orar por você, agradecer a sua presença. Mais uma vez, no ano que vem nós vamos estar emitindo mais vídeos e eu espero a sua presença. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais oportunidades aqui, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, ser ovelha do teu rebanho, Pai. Que possamos, Senhor Deus, sempre buscar estar em comunhão com o rebanho de Deus. E o Senhor Jesus, como nosso grande e bom pastor. Em nome do Senhor Jesus, né, que nós agradecemos. Amém
Shalom. Sejam todos abençoados em nome de Jesus.